Então, nesse caso supersônico, né, o que está acontecendo? Né? O objeto ele se move mais rápido que a velocidade do som, ele vai deixando os pulsos sonoros para trás. Né? A gente viu que essas ondas, né, essas ondas sonoras, né, elas formam uma linha. Né? E a gente achou quanto faz esse ângulo aqui. Né? Esse ângulo, vamos por aqui, ó, o livro chama de Mi. Né? Mi. Então, simplesmente por, né, trigonometria, né, se eu quiser achar esse ângulo Mi, né, é só a gente pegar e calcular o seno dele. Né? Então a gente pega e calcula o seno de Mi, ele é igual ao quê? A esse comprimento, a velocidade do som vezes ΔT, o quanto andou aqui o pulso sonoro, e o quanto andou o objeto, né? Sobre V ΔT, a gente corta ΔT com ΔT e finalmente a gente obtém que Mi, né, ele é igual ao arco seno, né, de A sobre V. Agora, a gente viu que Mach, né, nesse caso aqui, por exemplo, a gente estava falando que V é maior que A, certo? A gente falou que o escoamento é supersônico. O que acontece? A gente tem Mach, que é igual a quem? Né? É igual a velocidade do fluido sobre velocidade local do som. Né? Então, aqui nesse caso, a gente tinha Mach maior que 1. Então, isso aqui me dá Mach maior que 1, né? Velocidade supersônica. Né? Então, isso aqui é ó, A sobre V, é o contrário de Mach, né? 1 sobre Mach. Né? Então, quando eu tenho um escoamento supersônico, eu consigo achar qual o valor desse ângulo, né? Baseado no número de Mach. Então, isso aqui ó, é 1 sobre Mach. Né? Então, Mi é igual a arco seno de 1 sobre Mach. Certo? Tá bom. Né? Ok. Isso aqui a gente chama de cone de Mach. Tá? A gente já vai ver por quê. Aqui eu desenho em 2D, mas isso aqui está acontecendo em 3D. Né? Então, a gente imagina um observador aqui. Né? Então, põe aqui ó, um observador aqui. Né? Ele não vai ouvir o som, certo? O objeto está se movendo mais rápido que o som está ficando para trás. Aqui ele também não vai ouvir o som, ele só vai ouvir o som a partir, né, de alguma posição para cá. Ó. Prolongar essa linha, ele vai ouvir a partir daqui assim. Ó. Então a mesma coisa, ó. A gente tem um acúmulo de ondas ao longo dessas duas linhas. Né? Então essas linhas aqui, óbvio que a compressibilidade é enorme aqui, e depois dela tem uma descompressão. Então um observador ele ouve, né, um som que é uma espécie de uma cacofonia que é ao longo dessa linha, uma explosão, e depois ele ouve um som bem grave. Então, no caso prático, né, a gente pode imaginar que eu tenho sei lá, eu tenho um avião supersônico, né, vamos desenhar aqui uma espécie de sei lá, um caça supersônico, alguma coisa assim, podia ser um foguete, algum objeto supersônico, né, uma coisa assim, um caça, né, voando a velocidade supersônica, né, e aqui eu tenho no solo, né, um monte de observador, né, o pessoal que está aqui embaixo. Né? O que acontece? Né? Então, dependendo do número de Mach, a gente viu, ó, quanto maior o número de Mach, né, menor vai ser esse ângulo. Então, conforme aumenta o número de Mach, isso aqui começa a fechar. Né? Então, quanto maior a velocidade do número de Mach, menor é isso aqui, esse ângulo. E como vai em todas as direções, ó, normalmente a gente vai ter alguma coisa assim. Ó. Então, a gente vai ter esse ângulo abrindo, certo? E seguindo aqui, eu vou tentar desenhar dar uma perspectiva aí para ver se a gente vê mais ou menos em 3D, alguma coisa assim, como se fosse um cone, né, em volta desse objeto. Né? E aí o que acontece? Alguém que está no solo, um observador no solo, né, ele só vai perceber esse som quando esse avião já está lá longe, né, já passou bastante. Né? Quando essa região aqui de som, o som está preso nessa região aqui, né, passado o objeto, passado do observador. Né? E quanto maior o número de Mach, mais apertado é né, o ângulo desse cone, né, ele é menor. Então, quanto maior for o número de Mach, mais longe vai estar essa aeronave, né, para que esse observador, né, consiga escutar o som dela. Né?
Então, por exemplo, se a gente prolongasse isso aqui, nem vai caber no papel, né? Se eu prolongasse isso aqui, deixa eu ver se a gente consegue prolongar mais ou menos. Ó. Tá vendo? E eu desenhei como se fosse uma aeronave voando baixo, né? Olha lá, se eu prolonguei aqui, então quando é que esse observador vai ouvir o som da aeronave, né? Só, ó, uma distância bem longa, né? Então, se a gente colocar o referencial no avião, né, por exemplo, ele vai ter que passar, a gente vai ver alguma coisa assim, né? Ele vem se deslocando para cá quando o objeto estiver por aqui. Né? Ou de outra forma, só o observador aqui que tá ouvindo, né, o som do caça que já está lá na frente. Né? Certo? Isso de fato acontece com objetos em velocidade supersônica. Né? E tem a questão da emissão também. Né? Se a gente ouve, tem essa percepção do som de um objeto que está continuamente, né, continuamente emitindo ruído, né, então ele está emitindo ruído continuamente, a gente só vai ouvir o ruído dele quando ele estiver lá na frente. Né? E tem outra questão também, né, se eu, por exemplo, ouço um disparo de uma arma e eu sei, por exemplo, que esse projétil está se movendo com uma velocidade acima do som. Né? O que vai acontecer? É um problema parecido. Né? Eu, o projétil foi disparado, por exemplo, a explosão ocorreu em algum momento aqui. Vamos tentar desenhar assim. Ó, que ocorreu uma explosão. Né? E dessa explosão saiu um projétil. Então, esse problema não é muito bonito, tá? Eu estou dando um exemplo, mas na verdade é um exemplo horroroso, né? Um exemplo horrível aí né? Mas que, enfim, né? Isso é mais um exemplo, né? Então, esse projétil ele saiu dessa explosão aqui, né? E da explosão, o que aconteceu? A onda dela fez isso aqui, né? E o projétil já está lá na frente. Né? Da mesma forma, né? Ele vai formar aqui um ângulo, né? Como aquele ângulo aquele cone de Mach. Né? E se eu sou um observador que está por aqui, né? A hora que eu ouvir o ruído, por exemplo, digamos que eu esteja aqui assim, ó, vamos prolongar isso. Eu estou por aqui, né? A hora que eu ouvir a explosão, a hora que eu ouvir o barulho da explosão, a bala já passou. Né? O meu objeto já passou também. Né? Tá? Então são alguns exemplos aí do que ocorre com emissão de som de um objeto que se move acima da velocidade do som. Tá? Agora, a gente está vendo o objeto se movendo, eu posso colocar, né, o meu referencial no objeto. Tá? Então, é igual a gente vem falando, né? Vai depender do referencial. Então, se eu pegar aqui, ó, esse avião está se movendo com uma velocidade v maior que a. Né? O que acontece se eu coloco o meu referencial agora, se eu faço isso aqui, ó, y, x, por exemplo. Certo? Eu vou usar esse referencial. O que acontece? Então, nesse referencial, vou desenhar ele aqui embaixo. Nesse referencial, eu tenho aqui o meu objeto, no caso, está representando aqui um caça. Eu tenho esse objeto aqui. Né? E o que ele está observando nesse novo referencial? Ele está observando o escoamento chegando com uma velocidade de corrente livre, que é a velocidade dele, e que é maior que a velocidade do som. E o que acontece quando esse escoamento chega nele? Claro, ele vai fazer, a gente vai ver que depois a gente chama isso de onda de choque e tal, mas ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai fazer uma região, né, de alta compressibilidade, né, seguindo esse cone, né, e o escoamento ele vai ser compressível supersônico, só que agora o referencial está no objeto. Né, então o objeto enxerga, né, um escoamento supersônico chegando nele. Tá? E isso acontece muito. Então, isso aqui é uma questão de referencial. Né? Vou pôr meu referencial no
ou põe no solo, né, o referencial, ou põe no meu... Normalmente a gente vai colocar no próprio objeto que se move, ele enxerga um escoamento supersônico chegando, formando então aqui, né, as nossas linhas de Mach, uma região de alta compressibilidade, e o escoamento em torno dessa aeronave, quando eu for calcular, eu tenho que considerar, né, esse salto aqui de massa específica, né, que é o nosso, né, efeito de compressibilidade. Tá? Um outro exemplo em que, né, a gente, nesse caso, então, a gente sempre vai estar no referencial do objeto e enxergar o escoamento, como é que ocorre dentro dele. Né? Já vou colocar aqui um bocal convergente e divergente. Então, em termodinâmica vocês já viram isso, mas enfim, a gente repete, né? A forma de acelerar, né, um escoamento de subsônico para supersônico, né? A única forma é com um bocal, né, divergente e convergente. Convergente e divergente, desculpa. Né? A gente chama isso de bocal de Laval. Né? Então, aqui dentro, o meu escoamento ele pode ser supersônico. Né? Então, eu posso ter aqui, ó, V maior que A. Então, o meu escoamento aqui dentro ele é supersônico. Né? Então, o escoamento aqui ele gera ruído, né? Ele tem atrito com a parede, etc, etc. Então, ele se move com a velocidade maior que a velocidade das ondas sonoras, né? Que se propagam aqui dentro com uma velocidade menor a A. Então, a gente vai falar bastante disso aqui. Né? Então, por exemplo, um exemplo de onde tem esse tipo de bocal. Né? Então, em foguete, né? Na saída de um foguete, a gente vai ter esse tipo de bocal aqui dentro, né? Né? Na saída do gás de escape, né? Para gerar empuxo para essa aeronave. Então, ele vai ter um bocal convergente e divergente também aqui dentro, né? E por aí vai. Né? Então, eu acho que ficou claro, né, com esses exemplos, né, o porquê, né, da velocidade do som. Né? Por que a gente usa o número de Mach? Né? Porque quando eu quero saber se meu escoamento é compressível, eu comparo a velocidade do fluido com a velocidade local do som. Né? O motivo é esse acúmulo de ondas, né, de pressão, né, que são ondas de baixa amplitude, né, mas que quando se acumulam, né, esse efeito, né, compressível, porque essa onda de pressão está acompanhada de um aumento de massa específica, ela tem que ser considerada.